Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. O Estranho. Esta mensagem foi pregada pelo irmão Branham em 14 de junho de 1964, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, USA. Let's remain standing just a moment. Vamos permanecer de pé só por um momento. Precious Lord, we come to Thy divine presence again by the way of prayer. Precioso Senhor, vimos a Tua divina presença novamente por meio da oração. First to give thanks for all that You have done for us and for the great love in our heart for Thee and Thy Word. Primeiro, para agradecer por tudo que Tu tens feito por nós e pelo grande amor em nosso coração por Ti e Tua palavra. Lord, these people tonight that I love with all my heart, Senhor, estas pessoas nesta noite que eu amo com todo o meu coração, they have sacrificed and come to sit in a hot room, and what more because they love Thy Word. eles sacrificaram e vieram a sentar em um lugar quente e principalmente porque eles amam a Tua palavra. And we come to pray for the sick tonight, Lord, and the needy. E estamos aqui para orarmos pelos enfermos nesta noite, Senhor, e necessitados. May there not be a feeble person in our midst at the end of this service. Que não haja nenhuma pessoa fraca em nosso meio no final do culto. Reward them for their faithfulness, Lord. Recompense-os por sua fidelidade, Senhor. Speak to us through Thy Word and strengthen us, Lord, as we go bearing the reproach. Fale conosco através da Tua palavra e fortaleça-nos, Senhor, enquanto seguimos levando a reprovação. What a privilege to do this. Que privilégio fazer isto. We ask in Jesus' name, amen. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Be seated. Pode se sentar. I could not find words, of course, to express my gratitude towards a group of people like this that would come and sit in this building. Eu não poderia encontrar palavras, naturalmente, para expressar minha gratidão a um grupo de pessoas como este que vem e se assenta neste edifício. I want to say that tomorrow we're going to go over to Topeka, Kansas for the next meeting. Eu quero dizer que amanhã nós vamos até Topeka, Kansas, para a próxima reunião. And that'll end up the following Sunday. E que terminarei no domingo seguinte. Then we go from there to Philadelphia. E então iremos dali para Filadélfia. And now we're supposed to be going overseas, over to Kenya and Tanganyika and Uganda. In the tribes in there, and they're having a little uprising now with the Mamas. E agora temos planos para ir ao estrangeiro, ao Quênia e em Tanganyika e Uganda, nas tribos ali, e eles estão tendo uma pequena sessão agora com os Mau-Maus. I can't get in as a missionary, Eu não posso entrar como um missionário, but I'm going to try to get in as a hunter. mas eu vou tentar entrar como um caçador. Go in and they're fixing up. Irei e eles estão preparando. Usually I go in as a missionary and go hunting. This time I'm going as to go hunting to be a missionary. So they're any way to get in there to them. Geralmente eu entro como um missionário e vou caçar. Desta vez eu vou como que para caçar e serei um missionário. Então aí de alguma forma para entrar ali a eles. And Brother Matson Bose is there on the job trying to get me in
to fix the safari that I come in to go hunting. E o irmão Madison Bose está, então, lutando, tentando me colocar para dentro, preparando um safari no qual eu participe para ir na caçada. Well, then I come in on this safari, then he's going to say, our brother Branham is in the land. Go down to the embassy. Would it be all right if we just held a little meeting out here? See, that gets it started then, and just keep it rolling. Bem, então eu participo desse safari, então ele dirá, nosso irmão Branham está no país. Desce a embaixada. Seria legal se tivéssemos apenas uma pequena reunião aqui. Vem. Ali é o princípio, então, e apenas continuaremos isto. So we don't know whether we're going to be able to do that or not. We're trying. Então não sabemos se haverá, se seremos capazes de fazer aquilo ou não. Nós estamos tentando. And I've asked the Lord, if something happens that He can't, then it'll be a sign to me that I'm to come back here to Jeffersonville and preach the 7 trumpets along July or August, somewhere along in there. E eu pedi ao Senhor, se algo acontecer que ele não possa, então será um sinal para eu voltar para Jeffersonville e pregar as 7 trombetas em julho ou agosto em alguma parte ali. And then if we do, we're seeing today, we're going to try to get this schoolroom here that's air conditioned, because it'd be real nice and cool, seats 1,500 people. E então, se formos, estamos vendo hoje, vamos tentar conseguir esta sala de aula aqui que tem ar-condicionado, porque será muito bom e fresco. Há acomodação para 1.500 a 1.800 pessoas. And it's air conditioned, a brand new place, just about 5 squares above this. E tem ar-condicionado, um lugar novinho, apenas umas 5 quadras acima desta. And one time we asked for it, and they wouldn't let us have it, and the man that wouldn't let us have it was thrown off the board. E certa vez nós pedimos por ela e eles não nos deixaram tê-la. E o homem que não deixou que a usássemos foi tirado do quadro. So now the man that's on there now says we can have it anytime we want it. So we are very happy to get it. And so we may be able to get that now, and sometime in July, and have how many would be praying if the Lord's will now, if something turns us down. Então, agora o homem que está ali agora diz que podemos usá-lo quando quisermos. Então estamos contentes em consegui-lo. E então somos capazes de usá-lo agora e talvez em julho. Nós temos... Quantos estarão orando se o Senhor permitir agora, se algo nos recusa? You know, I like Arizona. It's a wonderful country. I've always longed to be there. If you push it up a little bit, Brother Ben, if you will. If it's, yes, if it just, or ever who's on, it'll step it up just a little bit, because coming back out of that real, what I say? Or just the tapes. Oh, here's the other one up here. I'm sorry. Okay, Brother Ben. Vocês sabem, eu gosto do Arizona e é um estado maravilhoso. Eu sempre almejei estar ali. Se você empurrar aquilo um pouquinho, irmão Ben, se você quiser, se isto... eles não podem ver isto, sim. Ou seja, quem for que estiver nisto, coloque isto para cima só um pouquinho, porque eu estou voltando daquela... O que disse? Só as fitas. Aqui está a outra aqui em cima. Sinto muito, ok, irmão Ben? Então, coming back from Arizona, coming in here, it makes me just a little bit hoarse because of change in climate. Voltando do Arizona, chegando aqui, isto me faz só um pouquinho rouco por causa da mudança do clima. Here we have about 87 to 90 and sometimes 100% humidity, and there it gets to 0, and then sometimes on an average 1/20th of 1%. Aqui nós temos cerca de 87 a 90 e às vezes 100% de umidade. E ali chega a 0 e então às vezes uma média 1/20% de umidade. Humidity, you're just living under an oxygen tent. Você está simplesmente vivendo sob uma tenda de oxigênio. And then come out from under that to here, you know what a great difference it makes in you. E então, ao sair debaixo daquilo para aqui, você sabe que grande diferença isto faz em você. So it does bother you in the voice and so forth. Pull it where it was at, if you will, Brother Ben. I made a mistake and pulled it out. I thought that was up here is where they step it up at. Então isto realmente incomoda a sua voz e assim por diante. Empurre isto para onde estava, se você quiser, irmão Ben. Eu cometi um erro em tirá-lo. Eu pensei que era mais
aqui em cima é onde eles aproximam isto. Now, pray for us, every one of you. I do appreciate you. Agora ore por nós, cada um de vós. Eu realmente te aprecio. Billy was telling me somebody brought us a basket of peaches and just little gifts that you... I just can't thank you enough. I don't know how to do it. O Billy estava me falando sobre alguém que nos trouxe uma cesta de pêssegos e uns presentinhos que eu simplesmente não posso lhes agradecer o suficiente. Eu não sei como fazê-lo. And I feel so unworthy to take things like that from you. I pray God will bless you, and I know He will. For He said, insomuch as you do unto the least of these, you have done it to me. E eu sinto tão indigno ao receber coisas como essas de vocês. Eu oro para que Deus te abençoe, e eu sei que Ele abençoará, pois Ele disse, o que fizestes a estes pequeninos, fizeste a mim. And God will bless you, I'm sure. E Deus te abençoará, tenho certeza. And Arizona being such a nice country, there's one thing that I miss. That's you all. E o Arizona tem sido um estado tão bom. Há uma coisa que sinto falta, isto é, de vocês. That's right. I miss you all. Isso é certo, eu sinto falta de vocês. I don't care where I go, it isn't you. Não me importa onde eu vá, isto não é você. I have friends everywhere around the world. Eu tenho amigos em todas as partes ao redor do mundo. But it isn't you all. Mas isto não é todos vocês. There's something about this little group that just, I don't know. I think about them. And in Tucson, it's a tourist city, and the churches are pulling, it's kind of hard, not very spiritual. E Tucson é uma cidade turística, vocês sabem, as igrejas estão rompendo, vocês sabem. É um tanto difícil, não é muito espiritual. And because this competition is very strong, and it makes it hard. E porque há uma competição, é muito forte, e isto fica difícil. If I could have all of you all, plus the church, then live out there, I guess it'd be all right, see? But I suppose as long as it stays the church and you're all still coming, I'll still be here until Jesus comes. Se eu pudesse ter vocês, mas a igreja, então viveria ali, eu creio que seria bom, vem. Mas eu suponho, contanto que isto permaneça uma igreja e todos vocês continuem vindo, eu permanecerei aqui até Jesus voltar. So, pray for me, as I said a while ago. I don't mean to repeat it, but when I get before you, I get nervous and I get melancholy and sentimental and temperamental too. I am that to begin with. So, it makes me all tore up inside. Então ore por mim, porque eu disse há algum tempo atrás, eu não quero repetir isto, mas quando estou diante de vocês, eu fico nervoso e fico melancólico, sentimental e sensível também. Eu sou assim para começar, então isto me deixa por dentro todo dilacerado. But to know that wherever I can go, mas sabem que onde eu puder ir, I haven't a group on earth that I know of that sticks by me like this group. Eu não tenho um grupo na Terra que eu conheça que está apegado a mim como este grupo. May God let us be so inseparable that in the kingdom that is to come. Que Deus permita que sejamos tão inseparáveis que no reino que há de vir, may we be there together. My prayer. Que possamos estar ali juntos. É a minha oração. Sitting at the door talking to Bill Dow just a moment ago. Assentados aqui na porta conversando com Bill Dodge e alguns momentos atrás. For leading someone back to Christ again in the other room. Antes de guiar alguém de volta para Cristo novamente no outro cômodo. But sitting there talking to him, 91 years old, he said, I'm getting weak. Mas assentado ali conversando com ele, 91 anos de idade, ele disse, eu estou ficando fraco. My eyes are not like they should be. Meus olhos não estão como eles deveriam estar. I think a couple of years ago I come to him when he had a complete heart failure and heart block. He was dying. E eu penso,
Há uns 2 anos atrás eu cheguei até ele quando ele teve uma completa parada cardíaca e bloqueio cardíaco, estava morrendo. And the very doctor that was doctoring him, it said he couldn't get well, the doctor's dead. E o próprio médico que eu estava clinicando, que disse que ele não ia ficar bom, o médico morreu. Here sits Bill down, of 91 years old. I said, Bill, you're no more use in the earth as far as working and things like that. E aqui está o Bill Dowd, vem com 91 anos de idade. Eu disse, Billy, você não tem mais utilidade na terra como trabalhar e coisas assim. But I'm asking this, God, give you strength because you love the meeting so well. That 91-year-old man crosses the nation in an automobile, hot, dry, cold, indifference, anything it is, to hear the word. Mas eu estou pedindo isto, Deus te dê força, porque você ama tanto as reuniões. Este homem de 91 anos de idade atravessa a nação em um automóvel, esteja quente, seco, frio, indiferente, seja o que for, para ouvir a palavra. God bless that gallant soul. Now, I haven't... Deus abençoe esta alma corajosa. Agora eu não tenho... I've got one more apology keeping you the way I did this morning on a 3-hour. Eu tenho que pedir mais uma desculpa por vos segurar da maneira que fiz nesta manhã, umas 3 horas. And I didn't do justice to the message because I cut it up and left part of it and skipped part of it and so forth. That's the reason I told him to hold the tape. E eu não fiz justiça com a mensagem porque eu a cortei, deixei parte disto e pulei parte disto e assim por diante. Esta é a razão que eu lhes disse para que segurassem a fita. Let me get it again somewhere where it's cool or something, and I could feel the spirit, but I'm looking at you, it's knowing you fanning and knowing you're hot, and that just tears me to pieces. I don't want you to suffer. I want you to be comfortable, see? And that wearies me. Deixe-me obter isso novamente em alguma parte onde é fresco ou algo. E eu pude sentir o espírito, mas estou olhando para você, sei que você está abanando e sei que você está com calor, e isto simplesmente me deixa em pedaços. Eu não quero que vocês sofram, eu quero que vocês estejam confortáveis, vem? E isto me esgota. Like I see sick people. If I can't feel for those sick people, I can't do them no good. Como eu vejo pessoas doentes, e se eu não posso sentir por estas pessoas enfermas, eu não posso lhes fazer nenhum bem. I've got to feel for them. Eu tenho que sentir por elas. And the same way with you. I've got to feel for you. I can't be your brother, see. E da mesma maneira com você. Eu tenho que sentir por você ou não posso ser o seu irmão, vem? I've got to feel for you. And I do that. God knows that that's true. Eu tenho que sentir por você. E eu faço isto. Deus sabe que isto é verdade. And now, tonight, I'll give to praying for the sick. E agora, nesta noite, orarei pelos enfermos. And I want to command and bless these men and Brother Collins and Hickerson, Brother Neville, Brother Capps, the trustees and all, for the fine reports that's been coming of how you're orderly setting the church and how everything's becoming into its right position. E eu quero que os homens, e abençoar esses homens, e o irmão Collins, e o Hickerson, o irmão Neville, irmão Capps, e os administradores e todos, pelos bons relatórios que têm chegado, e como vocês estão em ordem preparando a igreja e como tudo está chegando na posição correta. I'm grateful to you, man. Estou agradecido a vocês, homens. The Lord bless you for trying to carry out an order. O Senhor vos abençoe por tentar manter uma ordem. And letter after letter comes into Tucson to me. Brother Branham, it's not like it used to be. E carta após carta chega a Tucson para mim. Irmão Branham, não é mais como costumava ser. It's so much different. Such a blessed feeling of the presence of God. É tão diferente, um sentimento tão bendito da presença de Deus. And I'm grateful for that. The Lord ever bless you. E eu estou agradecido por isto. O Senhor sempre te abençoe. And then, now, tonight I was reading here in the scripture. Então agora, nesta noite, eu estava lendo aqui na Escritura A little place to maybe
set out a few words to speak and read a scripture and then maybe a couple of scriptures and talk to you for a few moments and then pray for the sick. Not but just a few moments. I'm watching the clock and I'll try to make it just as quick as possible, but I do think that when a crowd of people are gathered together without reading the word or doing something, some exhortation, the meeting wouldn't be complete. Num pequeno lugar para talvez preparar algumas palavras para falar e ler a escritura, e então talvez umas duas escrituras, então falar com você por alguns momentos e então orar pelos enfermos. Só alguns momentos. Estou de olho no relógio e eu tentarei fazer isto o mais rápido possível. Mas eu realmente penso que quando um grupo de pessoas está reunido sem ler a palavra ou fazendo algo, alguma exortação, a reunião não é completa. Muitos de vocês têm esperado. Muitos de vocês têm milhas para viajarem ainda esta noite. How I admire that. How I look and see each one and think about there in Arizona. I think when I see him again, I'm going to walk right down and shake his hand and hug his neck. Como eu admiro isto. Como eu olho e vejo cada um e penso sobre aí no Arizona, eu penso, quando eu vê-lo novamente, eu vou até ele e pegarei na sua mão e abraçarei seu pescoço. And here you are sitting here, and where can I go, you know? I just don't know which one to start at, which how to get out of it. But, yeah, I love you. God loves you too. E aqui está você sentado aí, e que onde eu posso, você sabe, não sabe onde começar e que como sair disto. Mas sim, eu te amo, Deus te ama também. Now, I think, if I'm not mistaken, if I haven't got the wrong scripture laying out here, I want to read out of 1 Corinthians, the first chapter, beginning with the 18th verse, and also read 2 Corinthians 12:11 to take a text. Agora eu acho, se não estou enganado, se eu não tenho a escritura errada colocada aqui, eu quero ler em 1 aos Coríntios, capítulo 1, começando com o verso 18, e também ler em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, para tirar um tema. Now, if I can find those right quick, and then we'll read, and then pray and start right in, just speaking to you for a few minutes on a little subject. Agora, se eu puder encontrá-los rapidamente, então nós leremos, e então oraremos e começaremos logo apenas falando com vocês por alguns minutos em um assunto. In 1 Corinthians, the first chapter, beginning with the 18th verse. Em 1 Coríntios, capítulo 1, começando com o verso 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to us which are saved it is the power of God. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos intelectuais. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Has not God made foolishness the wisdom of this world? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? May I quote that again? Has not God made foolishness the wisdom of this world? Posso citar isto novamente? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? What is the wisdom of this world then? Foolishness. O que é a sabedoria deste mundo então? Loucura. Hath not God made foolishness the wisdom of this world? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. But it pleased God by the foolishness of preaching to save them which hath believed. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Can I read that verse again? Listen closely. Posso ler este verso novamente? Ouçam atentamente. For after that in the wisdom of God, the world
by wisdom knew not God. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. For the Jews require a sign, the Greeks seek after wisdom. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. But unto them which are called, both Jew and Greek, Christ, the power of God and the wisdom of God. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Because the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. And in 2 Corinthians, the 12th chapter, the 11th verse, Paul speaking. E em 2 Coríntios capítulo 12, verso 11, Paulo falando. I am become a fool in glory. Ye have compelled me, for I ought to have been commanded of you. Fui nessa em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós. For in nothing am I behind in the very chiefest apostle, though I be nothing. Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Let us pray. Oremos. Lord Jesus, add to these few words tonight that's been spoken in days gone by the great apostle Paul. Senhor Jesus, acrescente nestas poucas palavras, nesta noite, que foram ditas em dias passados, pelo grande apóstolo Paulo, that we might prosper by hearing them tonight and applying them to our lives. para que possamos prosperar ao ouvi-las nesta noite, ao aplicá-las em nossas vidas, That we might be the handiwork of God made in the fashion in which He has chosen for us to be in. para que possamos ser a obra de Deus, feita da maneira que Ele escolheu para que fôssemos. For we asked it in Jesus' name. Amen. Pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. I'm going to preach tonight for a few minutes, the Lord willing, upon the subject of the oddball. Eu vou pregar nesta noite por alguns minutos, o Senhor permitindo, sobre o assunto O Estranho. Now that's a very crude, rude a text to take. But that's, I think, would more or less state it the way that I want to express it. Agora este é um tema muito rude e áspero para tomar, mas isto, eu penso, será mais ou menos exposto da forma que quero expressá-lo. You know, there's so many things today that people become oddballs, we call it. Você sabe, há tantas coisas hoje que as pessoas se tornam estranhas, como dizemos. And that expression, if anyone has never heard it, it means somebody that's peculiar. E esta expressão, se ninguém já ouviu, significa alguém que é peculiar. Somebody that's odd to another fella. Alguém que é esquisito para outra pessoa. And no doubt but what, many of us are odd one to another. E sem dúvida, muitos de nós somos esquisitos um para o outro. And now, I was going down the street one time in Los Angeles, California, and I seen a very odd person, acting odd. E agora, eu estava descendo a rua, certa vez em Los Angeles, Califórnia, eu vi uma pessoa muito estranha, agindo de modo estranho. And he's walking down the street, not picketing, but he was just merely like taking an afternoon stroll. E ele estava descendo a rua, não fazendo uma greve, mas ele estava simplesmente dando um passeio à tarde.
And I went to the other side of the street to see what he was doing. E eu fui até o outro lado da rua para ver o que ele estava fazendo. Everybody was turning around and laughing at him because of his peculiarity. Todos viravam, olhando, riam dele por causa da sua peculiaridade. I noticed he had a sign hanging on the front of him. Eu observei que ele tinha um cartaz pendurado na sua frente. And I thought I'd see what everybody was laughing about, this odd, peculiar man. E eu pensei em ver do que o pessoal estava rindo deste homem esquisito e estranho. And so I noticed him as the people looked at him. They laughed at him and E então eu observei enquanto o povo olhava para ele, eles riam dele. but he seemed to have a different kind of a smile of contentment. Mas ele parecia ter um tipo de sorriso diferente, um sorriso de satisfação. The other smiles that the people were giving him was more like a ridiculing him. Os outros sorrisos que as pessoas estavam lhe dando era mais como lhe ridicularizando. But he seemed to be satisfied in what he was doing. Mas ele parecia estar satisfeito com o que ele estava fazendo. Well, that's a whole lot to think about when a man's satisfied and what he's doing is right. Bem, há muito que pensar quando um homem está satisfeito e o que ele está fazendo é correto. Though he be an oddball to somebody else, if he is satisfied that what he's doing is right, then let him stay with it. Embora ele seja um estranho para alguém, se ele está convencido de que o que ele está fazendo é certo, então deixe-o ficar com aquilo. And as I come close to the little man, I noticed across his chest here on a plaque or board was wrote, I am a fool. And at the bottom had for Christ. E quando me aproximei do homenzinho, eu observei através do seu peito aqui, uma placa ou um cartaz onde estava escrito, sou louco, e embaixo tinha, por Cristo. I am a fool, in great letters. Down at the bottom said, for Christ. Sou louco, com letras grandes. Bem embaixo dizia, por Cristo. And everybody was laughing at this. E todos estavam rindo disto. And as the little man pressed on down to the crowd of jeers and carrying on, I turned to look what was on his back. E enquanto o homenzinho passava pelo povo que zombava e criticava, eu virei para olhar o que havia em suas costas. And there was a great big question mark on his back, and down at the bottom said, now whose fool are you? E ali havia um grande ponto de interrogação nas suas costas. E mais embaixo dizia, agora por quem você é louco? Well, I thought he had something there, he said. Bem, eu pensei que realmente tinha algo ali, veja você. But he seemed to be satisfied that he could be a fool for Christ. Mas ele parecia estar satisfeito por ele ser um louco por Cristo. And that's what Paul said he had become, a fool for Christ. E isto é o que Paulo disse que ele havia se tornado, um louco por Cristo. Brother Troy, the full gospel businessman, a very good friend of mine, he's a meat cutter. O irmão Troy, dos homens de negócios do Evangelho Completo, um amigo meu, muito bom, ele é um açougueiro. And getting some kind of a germ in his hand from cutting pork one time. E apanhou algum tipo de germe em sua mão ao cortar um porco certa vez. Some man who knows or woman might know what the germ was, but it'll eat you up. Algum homem que sabe ou mulher deve saber que germe era, mas isto te corrói. So in order to save his life, they had to amputate 3 fingers. Então, para salvar a sua vida, eles tiveram que amputar 3 dedos. And he only has 2 fingers on one hand, but yet he remains as a butcher. E ele tem somente 2 dedos em uma mão. Mesmo assim, ele continua sendo um açougueiro. And there was a little German who worked with him in a butcher shop down in Los Angeles. E ali havia um alemãozinho que trabalhava com ele no açougue lá em Los Angeles. So he kept trying to lead the little
a Dutchman to Christ. Então ele continuou tentando guiar o pequeno alemão a Cristo. And he said he was a Lutheran and it was all right with him. He was satisfied that he was a Christian because he belonged to the Lutheran church, as he stated it. E ele disse que ele era um luterano e que isso estava bem com ele. Ele estava satisfeito por ser um cristão, porque ele pertencia à igreja luterana, como dizia ele. So one night, Brother Troy had the privilege of getting him to go to church. Então, certa noite, o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo à igreja. His name was Henry, O seu nome era Henry. and Henry in German is Heinrich, and so they call him Heine. E Henry, em alemão, é Heinrich. E então eles o chamam Heine. You've heard that expression. Vocês já ouviram esta expressão? He said, Heine, how about going to church with me tonight? Well, he Ele disse, Heine, que tal ir comigo à igreja nesta noite? said, I believe I'll go. Bem, ele disse, eu acho que vou. So he went down to an old-fashioned meeting where they was having a prayer meeting, and he really got under conviction and gave his heart to Christ. Então ele foi a uma velha reunião antiquada onde eles tinham uma reunião de oração e ele realmente ficou convencido e deu seu coração a Cristo. Oh, the next day this little Dutchman was enjoying himself. Oh, no dia seguinte este alemãozinho estava regozijante. Every once in a while he would just walk through the building with his hands up in the air, saying, Praise be to God. Thank you, Lord Jesus. And he attracted the attention to all of them. De quando em quando ele caminhava através do edifício, com suas mãos levantadas, dizia, Louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus. E ele chamava a atenção de todos eles. You see, he become an oddball to the whole line of meat cutters. Vê você, ele se tornou um estranho para toda a linha de açougueiros. And he'd be cutting meat, he'd start thinking about the Lord, he'd start crying, he'd lay the knife down and walk up and down the aisles, not hysterically, but just making love to Christ. E ele estava cortando carne e começava a pensar no Senhor e ele começava a chorar. Ele colocava a faca ali e andava pelo corredor, não histericamente, mas simplesmente mostrando amor para com Cristo. Saying, oh, how I love you, Jesus, just walking back and forth. Dizendo, oh, como te amo, Jesus. Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. And the boss came by and seen him do this. And as he went walking down, crying, E o patrão passou e viu fazendo aquilo enquanto ele andava chorando. and the boss, you never noticed the boss, he was thinking about Jesus. E o patrão, ele não tinha visto o patrão, ele estava pensando em Jesus. And he started down with his hands up in the air and the tears rolling down his cheeks, saying, oh God, how I love you. E ele começou a andar com suas mãos levantadas para o alto e as lágrimas descendo em sua face, dizia, oh Deus, como eu te amo. And the boss said, Heine, what in the world has happened to you? E o patrão disse, Rene, o que neste mundo te aconteceu? He said, everybody in the whole line is talking about it. Ele disse, todos em todo o comércio estão falando sobre isto. What in the world's happened to you, Heine? O que aconteceu contigo, Hen? The little Dutchman said, oh, boss, he said, glory to God, I got saved. O alemãozinho disse, oh, patrão. Ele disse, glória a Deus, eu fui salvo. He said, you got what? Ele disse, você foi o quê? He said, I got saved. Ele disse, eu fui salvo. He said, I went with Brother Troy here down to a little mission and I got saved. Ele disse, eu fui com o irmão Troy aqui embaixo em uma pequena missão e eu fui salvo. Then Jesus came into my heart and I'm so full of love. E Jesus entrou em meu coração e estou tão cheio de amor. He said, you must have went down to that bunch of nuts. Ele disse, você deve ter ido naquele grupo de porcas. He said, yeah. Said, glory to God. Said, thank God for the nuts.
Ele disse sim, disse glória a Deus, disse graças a Deus pelas porcas. He said, you know, you take an automobile coming down the road and you take all the nuts out of it, you ain't got nothing but a bunch of junk. Ele disse, sabe, você pega um automóvel que está descendo a rua e tira todas as porcas dele, você não terá nada a não ser um monte de sucata. Well, I don't know, but what the little Dutchman is just about right. Bem, eu não sei, mas o alemãozinho estava mais ou menos certo. Take all the nuts out, the nuts is what holds it together. Tirar todas as porcas fora? As porcas são as que mantêm tudo junto. And I think that's what holds the church together sometimes. Holds civilization together. E eu penso que isto é o que mantém a igreja unida às vezes, que une a civilização. Now, coming down from a visit at Prescott a few days ago, I was looking at the desert and noticing how that out of Phoenix they had the Japanese gardens. Agora, vindo de uma visita em Prescott, há poucos dias atrás eu estava olhando para o deserto e observando como que do lado de fora de Phoenix eles têm os jardins japoneses. And they had flowers in there, beautiful flowers. E eles têm flores ali, lindas flores. Where when I was a boy out there, I herded cattle down through those places. Onde, quando eu era um garoto ali, eu arrebanhei o gado através daqueles lugares. The cows wasn't no grass, so they just lived on cactus beans and so forth. As vacas não havia nenhum pasto, então elas simplesmente viviam de vagens de cacto e coisas assim. And then I noticed that there has been a reproduction to the use of the desert. E então eu observei que ali tem havido uma reprodução para aproveitamento do deserto. And in the desert, we find that the cactus and the flowers E no deserto nós descobrimos que os cactos e as flores, and in our home there, or the home we're renting, Sister Larson, I think she was here this morning, I seen her. e na minha casa ali, ou na casa que estamos alugando da irmã Larson, eu creio que ela estava aqui nesta manhã, eu a vi. And she has a flower bed on the outside of the house, some dirt, everything there is sand. E ela tem um jardim de flores do lado de fora da casa, um pouco de terra, tudo ali é areia. So she had some dirt and a large flower bed on each side of the duplex. Então ela colocou um pouco de terra em um grande canteiro de flores em cada lado do duplex. And every morning I have to get out and water those flowers. E toda manhã eu tenho que levantar e jogar água naquelas flores. If I don't water them, they'll die. Se eu não jogar água nelas, elas morrem. And then again I have to get some spray and spray them to keep the lice off of them. And the bugs will eat them up. E então novamente eu tenho que bater algum spray nelas para manter os piolhos longe delas. Os bichos as comem. And then you go just a little beyond that, 30 feet from that, there's some flowers growing, and out in the desert they're growing. E então você vai só um pouquinho além daquilo, a 30 pés dali, existem algumas flores crescendo, e lá fora no deserto elas estão crescendo. And you could dig down 20 feet, and it'd be like a powder keg. E você poderia cavar uns 20 pés para baixo, e aquilo seria como um barril de pó. Nothing in the world but just dust. And there's no water at all. Nada neste mundo senão pó, e não existe água de forma alguma. And who sprays them? See? E quem joga água nelas, vem, These in the flower bed, if you fail to spray them and to water them, the termites or the bugs, lice will eat them up. But the lice, estas no canteiro de flores, se você faltar em aguá-las e em bater spray nelas, os cupins e os bichinhos piolhos as comerão. can't touch that one out there in the desert.
Mas o piolho não pode tocar naquela que está ali no deserto. And neither does he have to be bathed and watered every day. E nem mesmo ela precisa ser mimada e molhada todo dia. He is a production of the Creator. Ela é uma produção do Criador. This is a hybrid reproduction. Esta é uma produção híbrida. And I think that today the reason Christianity has become to the people a nut. E eu penso que hoje a razão que o cristianismo se tornou para o povo uma loucura Is because that we've got a bunch of reproductions and not genuine Christians. é porque nós temos um punhado de reproduções e não cristãos genuínos. A bunch that has to be babied and sprayed and in order to stay in the church. Um grupo que tem que ser mimado e aspergido para que se possa manter na igreja. I can imagine the very first church, what they were, and compare it with this reproduction today. Eu posso imaginar a própria primeira igreja, o que eles eram, e comparar isto com esta reprodução hoje. This would be a cheap production of what the real first church was, that rugged believers in God with the Holy Ghost. Isto seria uma produção barata do que a verdadeira e primeira igreja era, aqueles austeros crentes em Deus com o Espírito Santo. You babied not them. Você não os mimava. You didn't have to pat them and tell them you take them in this one, and if they get tired that one, they go to another one, and you'll make them a deacon if they'll come over here and leave this other one. That's a hybrid reproduction. Você não tinha que lhes dar tapinha nas costas e lhes dizer que você os receberia nesta e que se cansassem dessa, fosse a outra, e você fará dele um diácono se ele vier aqui e deixar esta outra. Esta é uma reprodução híbrida. I was thinking of Michelangelo's original painting, I believe, of the Last Supper. Eu estava pensando na pintura original de Miguel Ângelo, eu creio, que é a Última Ceia. I think he painted it. Eu creio que ele pintou. Do you realize what that original picture would cost you? Você imagina o que aquele quadro original te custaria? It would be countless thousands of dollars. Would never touch that original because it's beyond price. Seriam incontáveis milhares de dólares. Nunca tocaria naquele original, porque o preço é fora de alcance. It's so valued so high. O seu valor é altíssimo. But you can buy a cheap reproduction of it for about $2. Mas você pode comprar uma reprodução barata dele por cerca de $2. That's why people today can't understand the ruggedness of real, genuine believers. Isto é porque o povo hoje não pode compreender a verdadeira robustez dos genuínos cristãos. They become a nut. Eles se tornaram uns loucos. You know, the world gets in such a rut that every once in a while you have to have a nut to straighten it out. Você sabe, o mundo está de tal forma que de vez em quando você tem que ter um louco para consertá-lo. Take somebody come on the scene, it's a little different. And he is a nut to that generation. Precisa de alguém que entre em cena que seja um pouquinho diferente, e ele é um louco para esta geração. I was thinking the other day, who is able? Eu estava pensando outro dia, quem é capaz? Who today is not a nut? Quem hoje não é louco? Você é louco por alguém. You're somebody's nut. I believe the world is completely going insane. Eu creio que o mundo está ficando completamente insane. Did you know it's a time that people can't judge between right and wrong? Or truth or error? Você sabia que neste tempo o povo não pode diferenciar o certo do errado, ou uma verdade ou um erro? Do you know the politicians can't judge right and wrong? Você sabe que os políticos não podem julgar o certo e o errado?
You see them keeping quiet on this voting the Bible back in the church, or into the Bible back into the school? Você os vê quietos nesta votação numa Bíblia lá na escola? They don't know which way the politics are going to blow. Eles não sabem para que lado a política vai explodir. Think of it. I don't know how it is in Indiana now, but in the state of Arizona, it's against the law to read the Bible in school. Pense nisto. Eu não sei como é em Indiana agora, mas no estado do Arizona é contra a lei ler a Bíblia na escola. I think it's the same thing in Indiana. Eu acho que é a mesma coisa em Indiana. Nearly the whole United States, because some infidel woman changed the whole program. Aproximadamente todos os Estados Unidos, porque certa mulher infiel mudou todo o programa. And remember, it's against the law to read the Bible in our public schools, but believers' taxes supports infidelity to be taught in the school. E recordem, é contra a lei ler a Bíblia em nossas escolas públicas, porém os impostos dos crentes sustentam a infidelidade ensinada na escola. Politics, we need another Abraham Lincoln. Política, nós precisamos de outro Abraão Lincoln. We need another Patrick Henry. Nós precisamos de outro Patrick Henry. We need an American who can stand out regardless of where the politics are and call right, right and wrong, wrong. Nós precisamos de um americano que possa se firmar, não importando onde esteja a política, e chamar o certo, certo, e o errado, errado. Did you know preachers today can't judge which is right, the Word of God or the church denomination? Você sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo, a palavra de Deus ou a denominação da igreja? They don't know which road to take. Eles não sabem que caminho tomar. They can't judge between right and wrong. I know the Bible says it, but our church says. Eles não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isto, mas nossa igreja diz. See, people are not capable of judging right from wrong. Vem, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. Anything is contrary to the Bible is wrong. E qualquer coisa que é contrária à Bíblia está errada. God's word is right and every man's word's a lie. It's contrary to it. A palavra de Deus é correta e cada palavra do homem é mentira. O que for contrário a isto. And to try to stand now upon a time like that and to stand for what's right, you become a nut. E tentar se firmar agora sobre um tempo assim e se firmar pelo que é certo, você se torna um louco. Let's call a few characters. Vamos citar alguns nomes. I can imagine the prophet Noah in that great day that he lived in. Eu posso imaginar o profeta Noé naquele grande dia que ele vivia. That great scientific age where they built pyramids and sphinx. Naquela grande era científica onde eles construíam pirâmides e esfinges. Where they could prove that there was no water in the skies but scientific research. Onde eles podiam provar que não havia água nos céus através de pesquisas científicas. And here comes this old man out there and said there's coming rain out of the heavens. Aqui vem este homem velho e diz, vai cair chuva dos céus. Noah was a nut to that generation. Noé era um louco para aquela geração. He become a nut. Ele se tornou um louco. Let's think of Moses. Vamos pensar em Moisés. Moses, when he went down to Pharaoh, as we spoke this morning. Moisés, quando ele foi até Faraó, como nós falamos nesta manhã. And Moses going down to Pharaoh and saying, the Lord sent me down to bring these slaves out. E Moisés desceu até Faraó e disse, o Senhor me enviou para libertar estes escravos. With a stick in his hand, against the great army that had the whole world conquered. Com uma vara em sua mão contra o grande exército que havia conquistado todo o mundo. Pharaoh and all of his scientific genius thought Moses was a nut. Faraó, com todo o seu caráter científico, achou que Moisés era louco. And he was a nut to them. E ele era um louco para eles. I can imagine the prophet Elijah in his great day, when the fabulous
age of fashion. Eu posso imaginar o profeta Elias em seu grande dia, na fabulosa era da moda. When Ahab and Jezebel rule the world as it was in them days. Quando Acabe e Jezabel governavam o mundo, como foi em seus dias. And all the fashions and things that Jezebel wanted to wear, and how she had all the women dressing like her. E todas as modas e coisas que Jezabel queria usar, e como ela tinha todas as mulheres vestidas como ela. Her paints and going on, her fashions, the way that she fashioned herself. E suas pinturas e coisas, sua moda da forma que ela andava na moda. And when some old crank, like Elijah, come out on the scene and withstood the whole nation, that Ahab, he was a nut. That's right. E quando determinado velho rabugento como Elias entrou em cena e contrariou toda a nação, para Acabe ele era louco. Isto é certo.